do ano, tudo bem com vocês? Bom, na última aula, então, nós falamos um pouquinho sobre a fotossíntese, que é o processo que as plantas fazem o próprio alimento, né? Então, elas pegam a energia solar, mais o gás carbônico, mais a água, que ela absorve pelas raízes, na presença daquele pigmento verde chamado clorofila, e produzem glicose, que é o seu próprio alimento, e oxigênio. E também falamos um pouquinho sobre a respiração celular e a respiração aeróbica, que é quando nós pegamos aquele oxigênio que foi produzido lá pelas plantas na fotossíntese, vai para dentro das nossas células, se junta com a glicose que nós comemos, nós nos alimentamos, e aí produz energia e gás carbônico. Energia essa que a gente utiliza para fazer todas os movimentos, toda a manutenção do nosso metabolismo, né? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a classificação das plantas, tá? Estima-se que as plantas, também chamadas de vegetais, elas estão presentes no planeta Terra há mais ou menos 430 milhões de anos, tá? Como que a gente sabe disso? Como é que a gente consegue detectar a presença dessas plantas? Através dos fósseis, tá? Então, a diversidade dos fósseis reflete a diversidade de tipos de plantas que viveram no passado, há milhões de anos atrás. No presente, o que a gente acredita? Estima-se que a diversidade seja ainda maior, tá? Existem plantas rasteiras, como é o caso das gramíneas. Então, essas plantas que não crescem muito são as plantas, principalmente a graminha do jardim da casa de vocês, é uma espécie de gramínea, tá? Até árvores gigantes, como é o caso das sequoias, como é o caso do pinheiro do Paraná, tá? Então, a gente tem árvores bastante grandes aí. Para facilitar o conhecimento dessa diversidade biológica, lembra que a gente já trabalhou um pouquinho sobre biodiversidade? Então, para facilitar um pouquinho do conhecimento dessa diversidade, existem uns pesquisadores na área da biologia, que são os botânicos, tá? Eles organizam as plantas em 4 grandes grupos. Quais são esses grupos? Ó, esses nomes vocês vão precisar guardar na cabecinha de vocês, tá? São as briófitas, ó. São as pteridófitas. São as gimnospermas e as angiospermas. Tá? Então, esses 4 nomes aí que a apostila traz para vocês, ó, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiosperma, são os grandes 4 grupos vegetais que nós temos conhecimento que existam no planeta Terra, tá? Esses 4 grupos vegetais, eles vão ter características diferentes entre eles, tá? Então, eles apresentam muitas características diferentes entre si. Primeira coisa que aparece aí para vocês são as briófitas. O que vocês vão encontrar de briófita? Bom, as briófitas também são conhecidas como musgos. Sabe quando chove demais e é uma região que fica bem escondidinha na sua casa, que só bate sombra e começa a aparecer umas plantinhas rasteirinhas bem pequenininha que parece um lodo na calçada? Aquilo lá são os musgos. E os musgos são briófitas, tá? Então, o que são essas briófitas? São as plantas mais simples que a gente tem conhecimento, tá? E provavelmente sejam as primeiras plantas que tenham surgido no ambiente terrestre. Elas não possuem vasos condutores. O que são esses vasos condutores? É o xilema e é o floema que conduz. O xilema conduz a água e os sais minerais que a planta capta pelas raízes e leva até as folhas. E o floema leva o produto da fotossíntese, que é o quê? A glicose, para todas as partes do vegetal. Então, esses vegetais que eu estou falando aqui para vocês, ó, eles não têm vasos condutores. Eita, que legal, né? Não tem vasos condutores.
Vamos colocar aqui que eles não têm vasos condutores, tá? Então, eles não possuem nem xilema e nem floema. E como é que eles vão receber a água e os sais minerais e levar a glicose? Porque eles também fazem fotossíntese. Bom, essa distribuição, então, vai acontecer de maneira mais lenta, tá? Como elas são bem pequenininhas, como é que acontece? Eles vão distribuir esses nutrientes, tanto que ela está absorvendo, quanto ela está produzindo, através de passagem pela membrana da célula. Então, essas partículas, elas atravessam uma célula até a outra, levando todos esses produtos que ela precisa para sua sobrevivência, tá? Então, por isso, a água e os sais minerais e a glicose, entre outras substâncias, vão se distribuir de forma mais lenta pelo corpo dessa planta, tá? Porque não tem os vasos condutores. Isso faz com que essas plantas não tenham grandes tamanhos. Como ela não tem vaso condutor e os nutrientes passam de célula para célula, então elas são muito pequenininhas, não ultrapassam 2, 3 centímetros de comprimento, tá? E também não tem um corpo muito robusto. Uma plantinha super pequenininha não vai ter um corpo robusto mesmo, né? Assim, nas briófitas, as partes que funcionam como raiz, caule e folhas são muito finos e delicados, tá? Então, a gente fala até que eles não possuem nem caule, nem raiz e nem folha. Eles possuem estruturas bastante semelhantes, chamadas filoides, rizoides e cauloide. Então, não tem um caule, uma folha, uma raiz ainda, tá? Na natureza, as briófitas são bastante comuns em ambientes bastante úmidos e sombreados, como eu disse lá no comecinho, que é comum até a gente achar isso nas nossas casas, num período de muita chuva, tá? E muita sombra. Quando você sai assim olhando pelas calçadinhas, aparecem os musguinhos, né? Todas essas plantas, elas são fixas e por esse motivo depende de outros meios para dispersar suas estruturas reprodutivas, tá? Então, como que elas se reproduzem? Elas precisam da água para fazer a sua reprodução, tá bom? Elas vão precisar de um ambiente bem úmido para fazer a sua reprodução. Olha para a prof, lá na página 154, que bonita essas imagens que vocês têm aí, ó, das briófitas. Aí, ó, são exemplos bem bonitos que vocês têm aí dessas briófitas, que são plantinhas minúsculas que a gente tem aí na natureza. Os exemplos que ela traz aí para vocês, a primeira imagem é um musgo, que é o mais comum aparecer, as hepáticas e também os antóceros, tá? Nenhuma dessas plantas ultrapassam 3 centímetros de comprimento, tá? A maioria dessas briófitas, esses vegetais tão pequenininhos, eles possuem um sexo separado, ou seja, a gente tem plantinha feminina e também tem plantinha masculina, tá? Porém, não é muito simples a gente olhar a olho nu assim e falar assim, essa aqui é masculina e essa aqui é feminina. Não é fácil não, tá bom? Mas tanto em briófitas como nas hepáticas, estruturas responsáveis pela reprodução são facilmente identificadas, tá bom? Então aqui, ó, vocês estão vendo? Quando vocês têm aqui o musgo, vocês estão vendo que tem um palitinho assim que sai aí em cima? Então, esse palitinho que sai aí em cima tem as estruturas masculinas desse serzinho, tá? Bom, então briófitas é a nossa plantinha mais simplesinha, não ultrapassa 3 centímetros de comprimento. O outro grupo que a gente começa a falar agora, que é bastante importante também, são as pteridófitas. São plantas com porte um pouquinho maior do que as briófitas, então agora a gente vai estar falando de uma plantinha maior, tá? E elas são as primeiras a apresentar vasos condutores. Olha que legal! São as primeiras a apresentar vasos condutores. O que são os vasos condutores que eu falei mesmo? Xilema e floema, que são os vasos que conduzem a seiva bruta, que é a água e os sais minerais, e também conduzem a seiva elaborada, que é a glicose que a planta produz no processo de fotossíntese, tá? Bom, como ela possui os vasos condutores, isso facilita o transporte da distribuição das substâncias que são essenciais para a vida dela, não é? Quem são os principais exemplos que nós temos das pteridófitas? Samambaias e avencas, tá? Esses são os principais exemplos.
Toda casa de vó, tenho certeza que tem uma plantinha lá chamada samambaia, tá? Na casa da minha avó tem um monte dessas plantinhas chamadas samambaia. Essas plantas, elas possuem raiz, caule e folha. Opa, diferente das pteridófitas que eu falei que nem tinha caule, não tinha raiz e não tinha folha, né? Então elas já possuem. E algumas têm tamanho reduzido, enquanto outras já alcançam metros de altura, tá bom? O xaxim é um termo botânico para o tronco de algumas pteridófitas de porte arbóreo, como a samambaiaçu, tá? Então, o xaxim, que é aquele vasinho com estruturas escurecidas, é um termo utilizado para o tronco dessas plantinhas, tá? As pteridófitas também dependem da água para se reproduzir, tá bom? Quando a gente olha no microscópio, que a gente também não consegue olhar a olho nu, tá? A estrutura responsável pela reprodução tem uma forminha de coração. Ó, que bonito que é a estrutura responsável aqui, ó, pela reprodução dessa planta. Essa estruturinha em forma de coração que vocês estão vendo aqui recebe o nome de protalo, tá? E é aqui que a gente vai ter a parte feminina dessa planta e também a parte masculina. Olha que legal! Aí ocorre a fecundação aqui e essas estruturas reprodutivas, quando elas se encontram, elas vão dar origem àqueles soros, que são aqueles pontinhos pretos que quem já olhou na samambaia vai lembrar de ter visto uns pontinhos pretos atrás da folha. E aí depois que ocorre a fecundação aqui nessa estrutura, elas formam essas estruturas aqui, esses pontinhos pretos, que chamam de soros, tá? E essas estruturas produzem esporos, que são liberados com o vento, e aí vai dar origem a novos vegetais, tá? Bom, então o que a gente tem de diferente aqui? As briófitas, que são os vegetais mais simplesinhos, os menorzinhos, pequenininhos, que não tem folha, não tem caule, não tem raiz e também não tem vaso condutor. Todas as suas substâncias são transportadas de célula para célula e o transporte é bem lento, né? E o principal exemplo que nós temos são os musgos e as hepáticas. E para as pteridófitas, nós já temos plantinhas maiores com folha, raiz e caule e que já apresentam vasos condutores, né? Porém, ainda também não tem estrutura como a flor para fazer a reprodução. Ainda dependem da água para fazer a sua reprodução. Ó, então eu vou colocar aqui nesses dois grupos aqui. Esses dois grupos, então, dependem da água para a reprodução, tá? Isso é bastante importante vocês saberem, tá bom? Então, as briófitas e as pteridófitas, elas dependem da água para se reproduzir, porque elas ainda não possuem, não tem estrutura chamada flor e nem tem a estrutura chamada fruto, tá? Então, elas não produzem sementes ainda, certo? Por isso que elas precisam da água. Porque o aparelho reprodutor masculino vai produzir uma célula que vai nadar, que a gente chama de gameta, que vai nadar até o aparelho reprodutor feminino dessa plantinha e vai encontrar com o gameta feminino e os dois vão produzir uma nova célula chamada zigoto para dar origem a novos vegetais, certo? Bom, isso é a nossa primeira videoaula, a gente termina por aqui, mas a prof já vai mandar uma segunda videoaula para vocês falando sobre as gimnospermas e também sobre as angiospermas, certo? Até daqui a pouco!